as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas vezes a gente está passando por um momento de dificuldade, por um momento que a gente não queria estar passando, mas esse momento pode ser um momento que está sendo cooperado para que a gente viva coisas novas lá na frente. Às vezes a gente não entende a dificuldade, a gente não entende a doença, a gente não entende o momento e aquilo que a gente está vivendo, mas aquilo é algo que está sendo cooperado para o nosso bem lá na frente, porque é o que diz a palavra. Então, convicção, acho que uma palavra que tem que estar nos nossos corações é a palavra convicção. Eu acho que essa palavra ela não pode nos abandonar, porque é através da convicção que nós fazemos, que nós tomamos as decisões que nós temos para tomar. É através da convicção. Você imagine, nós vimos naquele vídeo, Pedro, ele pisando na água, ele caminhando em alto mar. Nós não estávamos vendo aquela cena da forma que a gente vê, talvez seja a forma mais fácil de retratar o que a Bíblia fala. A gente está tendo no meio de uma tempestade, o mar é revolto, Pedro conhece, sabe como é que é o mar, ele sabe que geralmente quando eles estão ali numa pescaria daquela, se alguém cair do barco não volta, porque o mar é muito revolto. Então ele conhece o ambiente que ele está, ele sabe das dificuldades, ele sabe do impossível, e aí ele se bota a caminhar sobre as águas. Por que ele faz isso? Por causa da convicção que ele tem de que Jesus não vai deixar ele perecer. Então a convicção que ele tem, mesmo naquele momento em que ele está em disputa, mesmo naquele momento que ele está com todos os sentimentos aflorados, com tudo que ele possa ter ali de disputa em si mesmo, mas uma convicção não falta nele, é de que Cristo não o abandonaria. Tanto é que ele diz assim: se tu és o Cristo, manda que eu vá até ti. Ele não tem a dúvida de que ele pode ir se for Cristo. Qual é a dúvida que ele tem? É se aquela pessoa que ele está vendo é Cristo. Então ele não tem dúvida se Cristo tem poder para salvar. A dúvida dele é Cristo que está falando? Então a nossa dúvida não pode ser se Deus pode fazer. A nossa dúvida é Deus que está falando? Amém? Você compreende isso? Então a nossa dúvida é Deus que está falando? Porque a convicção de que Ele faz, de que Ele pode, tem que ser presente em nossas vidas. Então, dessas promessas de Deus relacionadas à salvação, nós temos a adoção. Que a palavra adoção é tomar como filho. Quando nós vamos para a legislação, se você for para a legislação brasileira, quando fala de adoção, quando alguém é adotado, essa palavra ela morre com a adoção. Porque a partir do momento que alguém legalmente é adotado, ele passa a ser chamado de filho. Não existe filho adotivo. Não existe o filho legítimo e o filho adotivo. Perante a lei existe filho. Então, na hora que alguém vai lá, faz todo o processo de adoção, a partir do momento que tudo é legalizado, não existe mais a figura do adotivo, existe a figura do filho. Então, quando você vê aqui na Bíblia falando de adoção, não está falando de um filho rejeitado, não está falando de um filho que não é filho 100%, está falando de um filho que a partir desse momento passa a ser igual aos outros. Ou seja, no momento em que nós, pelas promessas de Deus, nós somos adotados como membro da família de Deus, nós passamos a ter os mesmos direitos e a ser vistos da mesma forma. Ou seja, a partir de agora, nós somos feitos irmãos de Jesus. Para você ter uma ideia de como funciona. Então, quando nós somos feitos, adotados por Deus, através do sacrifício de Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós passamos até agora um lugar que é nosso, passamos até o nosso lugar. Nós não ocupamos um lugar de qualquer um, nós não ocupamos um lugar subalterno. E ainda vamos ver tanto João 1,12 como Gálatas 3,26 falando sobre isso. João diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Já Gálatas 3 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Então veja que os dois versículos eles falam do fato de que agora nós somos feitos filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, nós não somos mais qualquer outra coisa, nós somos agora
filhos de Deus. E aí quando nós vamos analisar os dois versículos, nós vemos lá em João 1:2. Contudo, aos que receberam, ou seja, aos que aceitaram, o que é receber? Às vezes nossos irmãos, testemunhas de Jeová, que fazem algo que deveria nos envergonhar, que é sair de casa em casa pregando aquilo que eles acreditam, embora não seja a verdade do Evangelho, mas eles saem fazendo aquilo que é o ídolo, que nós não fazemos, né? E quando eles chegam nas portas, as reações são as mais diversas possíveis. Geralmente, se você for sair no seu portão e os ver caminhando na rua, você tem duas opções. Geralmente, ou você entra de casa, fecha o portão e não abre mais para nada, ou você sai de casa para ele, quando chegar na porta, não bater na porta. Então, o fato de eles passarem na sua porta não quer dizer que eles foram recebidos, né? Assim, mas tem gente que recebe. Então, o que é receber? É aceitar. Quando nós aceitamos, nós estamos recebendo. Então, assim, contudo, os que o receberam. Então, nós só recebemos quando nós aceitamos. Se a gente não aceitar, se a gente não quiser, a gente não recebe. Então, aquele que recebe, ou seja, aquele que aceita, aos que creram, ou seja, aos que têm fé que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz para que a gente tenha salvação. Então, para aquele que aceitar, para aquele que crê no nome de Deus, eles deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí nós vamos aqui para aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e que não tiveram fé, que não acreditaram no nome de Jesus. Nós vamos olhar para os judeus que vieram antes de nós, que com todas as promessas e com todas as profecias, eles não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles não acreditaram no nome de Jesus. Por isso eles não se tornaram filhos de Deus. Isso serve para os judeus. Eu usei os judeus porque é o nosso ponto inicial. Mas isso serve para os judeus, isso serve para os gentios, isso serve para qualquer um de nós que não recebe a Cristo, que não acredita no seu nome, que dessa forma não pode se tornar filho de Deus. Então, o princípio, a base da salvação, as suas promessas, ela está relacionada à vida eterna, está relacionada ao perdão dos pecados, e a salvação está relacionada à adoção, nossa adoção na família de Deus. Então, sem essas três coisas, não existe salvação. Só existe salvação se existirem essas três coisas. Só existe salvação se nós acreditarmos e recebermos a vida eterna que vem através de Cristo. Só existe salvação se existir perdão dos nossos pecados. Por isso que quando a Bíblia diz que a vinda do Salvador, ele vem com um ladrão, e aí se o homem soubesse disso, ele trancaria a sua porta à espera desse ladrão, ou para que o ladrão não atacasse. Mais importante do que a nossa preocupação de quando é que Jesus volta, é quando nós vamos. Porque todos nós vamos. Jesus vai voltar, isso é uma verdade, e todos nós vamos. Então, mais importante do que saber quando Jesus volta, é quando nós vamos. Porque para a gente ir, a gente tem que estar convicto da vida eterna, que é o que faz com que a gente trabalhe para ter essa vida eterna. A gente tem que estar com os pecados perdoados, porque se a gente não tiver com o pecado perdoado, a gente não tem esse lugar na salvação. E a gente tem que ter recebido ele para que a gente possa fazer parte da família. Porque aquele que não faz parte da família não tem lugar na salvação, amém?